Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Estudo Bíblico Online. Estamos iniciando agora, 8 horas, o estudo bíblico aqui na Igreja do Coração. Nas nossas redes sociais, nós disponibilizamos para você toda quinta-feira este estudo bíblico. E este estudo bíblico tem por objetivo, esse da quinta-feira, de nós passearmos no texto sagrado, no texto da Palavra de Deus, e juntos irmos lendo o texto e fazendo um breve comentário sobre esse texto, que não um comentário que não seja que seja compreensível a todos nós que aqui estamos, né? Tanto a girafa quanto o tatu. O objetivo nosso é que tanto a girafa se alimente, como o tatu também se alimente. Estamos disponibilizando esse estudo para todas as pessoas que querem acessar, tanto da nossa igreja quanto que são de fora da igreja. Isso é importante você saber, que existem diferentes pessoas que têm acesso a esse estudo, então nós precisamos fazer de uma forma que seja palatável a todos nós. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Na semana passada, nós estudamos o finalzinho do capítulo 13, onde o apóstolo Paulo esteve ali orientando em relação aos desígnios de Deus para a vida do cristão, em relação à santidade pessoal, o amor e o combate ao pecado. O amor no sentido de representar o cumprimento da lei. Quando você ama a Deus, você cumpre o mandamento de Deus na sua vida. Quando você ama o próximo, você deseja viver um cristianismo que vá transparecer através das suas ações um bom testemunho de Cristo, e as suas ações se tornam boas ações, não porque você é uma pessoa boa, mas porque você é agraciado com o amor de Deus, e Deus vai te transformando à medida do possível dentro dos passos que você vai dando, e a sua santidade vai aumentando. O apóstolo Paulo combate a prática do pecado, combate os desejos da carne e orienta a igreja a andar em santidade na presença de Deus. Hoje, nós vamos falar, o apóstolo Paulo vai falar, vai nos trazer aí um pouco da tolerância para com os fracos na fé. Ele vai fazer um contraponto entre fracos e fortes, Alguns textos nós temos a palavra débil, Débil na fé, ou seja, fraco na fé, Leia comigo, nós vamos ler o capítulo 14 agora. Nós terminamos o 13 na semana passada. Nós vamos ler o capítulo 14 a partir do versículo 1 hoje, e você vai poder ver aqui como o apóstolo Paulo coloca, inclusive, questões alimentícias, questões de alimento, como que é importante, e como que as questões que eram realizadas no passado, elas são realizadas hoje também. Acompanhe comigo, está na sua tela aí, capítulo 14 de Romanos, no versículo 1 do capítulo 14 em diante. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor,
Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Vamos fazer uma pausa aqui no versículo 12 e vamos tentar dar uma digeridazinha nessas colocações do apóstolo Paulo aqui, que podem incomodar os corações de alguns, né? Você vê aqui que o apóstolo Paulo diz que quem come de tudo tem uma fé um pouco mais firme, né? E quem não come tem uma fé fraca. A pessoa pode falar, mas o apóstolo Paulo está me criticando. Vamos tentar entender o que ele está dizendo. Primeira coisa que você precisa entender aqui é o contexto religioso. Lembre-se que nos contextos religiosos, os alimentos muitas vezes fazem parte ativa dos rituais religiosos. Nós temos animais que são sacrificados, nós temos dinâmicas de alimentações religiosas. Se você vai no espiritismo, você vai ver isso, né? Existem determinadas comidas ali. Se você vai no catolicismo, você vai ver isso. Tem a hóstia, né? Se você vai nos cristãos de vertente evangélica, você vai ver o pão e o vinho, por exemplo, como alimentos que fazem parte de rituais religiosos. Muitas religiões têm os alimentos como tendo parte nos rituais religiosos. E se incorporam à religião. Elas são incorporadas. O Mestre Jesus incorporou o pão e o vinho, quando ele faz a ceia do Senhor ali, trazendo um anúncio da sua morte e da sua ressurreição com aqueles apóstolos que ali estavam. Pois bem, aqui o apóstolo Paulo fala que o fraco na fé, ele deve ser aceito na comunidade. Ele deve ser aceito na comunidade e que assuntos controvertidos, este fraco, e aqui ele está dando uma orientação, e que assuntos controvertidos ou que assuntos que têm a maior profundidade não deveriam ser discutidos com o fraco na fé. Que o trabalho dos cristãos é fortalecer a fé do fraco. Por isso tem que recebê-lo, ainda que ele esteja fraco na fé e não tenha discernimento das coisas, né? Eu estava conversando com uma jovem esta semana e eu dizia para ela, querida, este assunto que você está levando para os descrentes não deve ser um assunto que você converse com eles, porque você está falando num nível, em uma profundidade de compromisso que é o seu compromisso. Então você tem um compromisso com Deus, você tem um compromisso com a palavra de Deus e você entende o porquê dessa prática. Mas quando você vai tentar explicar isso para um descrente que não entende a palavra de Deus, o pitaco do descrente é um pitaco completamente fora. Então, ele é um fraco na fé. Você deveria trazer a ele o que ele pode compreender. Quando você traz esse tipo de assunto, ele não vai conseguir falar a mesma língua que você. Então, você tem que convidá-lo ao seu nível de profundidade bíblica e o seu nível de compromisso para com Deus. A mesma coisa o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, a gente não deve gerar confusões ou dentro de contextos que enfraqueçam mais a fé da pessoa. Nós devemos receber o fraco, receber aquele que é catecúmeno ainda, e com ele ir aprofundando na palavra passo após passo, para que ele se fortaleça. E aqui ele usa um exemplo para a fraqueza, ele usa um exemplo da época em relação à questão de alimentos. Um crê que pode comer de tudo. Seria aquele que já compreendeu que, ainda que a comida seja consagrada a ídolos ou o que for, aquela pessoa não será atingida porque ele tem uma fé firme em Jesus e ele vai orar e há um processo de consagração àquele alimento para Deus e acabou. Não existe mais maldição ali, né? A não ser que seja veneno de rato. Aí se for veneno de rato vai ter uma grande maldição, mas fora disso, não há ali um poder miraculoso, sobrenatural, que vai fazer mal, né? O outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Ele compara aqui o vegetariano a uma fé fraca. Né? É um comparativo que ele faz à luz daquela discussão que estava tendo naquela época. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Então ele diz, olha, se esse que ainda guarda rudimentos do mundanismo, ou do paganismo, ou de outras religiões que forem, e a gente vê, por exemplo, o veganismo hoje é uma religião,
né? Mas aí um vegano religioso se converte a Cristo Jesus e vem fazer parte do corpo de Cristo. Paulo fala, receba-o. É mais ou menos isso, estou tentando contextualizar. Receba-o da forma como ele está. E você, de posse da palavra de Deus, você vai caminhando para o crescimento. É óbvio que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente come, mas ele diz, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar? Ele faz um contraponto à questão do julgamento com relação a coisas tão pequenas e triviais. Porque existem coisas muito mais importantes no cristianismo. Muito mais importantes no cristianismo. E ele tenta falar que não é para ficar tendo esse tipo de picuinha, mas ele fala sobre isso para tentar dar um exemplo sobre como lidar com os fracos na fé, com aqueles que gostam das picuinhas. E aí ele fala, olha, ele usa um outro exemplo agora. Primeiro ele usa o exemplo dos alimentos, e depois ele usa o exemplo dos dias da semana, né? Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Então aqui ele vai falar, olha, essas coisas são bobagens. Essas convicções pessoais, elas não devem causar divisões e dissensões no seio da igreja. Você tem uma convicção de uma coisa, o outro tem a convicção de outra. Vamos centrar a nossa palavra, na nossa prática, no que a palavra ensina. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, abstém e dá graças a Deus, pois nenhum de nós vive apenas para si. Olha o princípio principal aqui. O princípio principal, né, aqui o foco principal, para que nós possamos estabelecer um princípio, é de que é o Senhor que é o que determina todas as coisas. O Senhor é que é o mais importante. Nenhum de nós morre ou morre. Se vivemos ou morremos, vivemos para Jesus. Vivemos para o Senhor. Por essa razão, Cristo voltou a viver. E aí ele faz um questionamento sobre essas coisas triviais que não deveriam gerar confusões doutrinárias no seio da igreja e que por vezes gerou em algum tempo e hoje pode voltar a gerar de novo, não gera no nosso meio, mas poderia gerar de novo. Nós podemos fazer um paralelo com isso, com doutrinas de prosperidade, doutrinas de liberalismo teológico que geram divisões entre nós hoje, né? Os fracos na fé caem nessas coisas. Nós devemos entender que eles precisam ter mais compreensão, então nós o acolhemos com a sua limitação, com sua visão ainda contaminada por alguma visão que não seja cristã, ainda contaminada, mas ele é um fraco na fé, a gente deve acolhê-lo, não rechaçá-lo, não julgá-lo. A igreja é um hospital, não um tribunal. É isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer. A igreja ela tem que servir de cura, a igreja tem que servir de escola, a igreja tem que servir de crescimento para aquele que chega. E nós não devemos simplesmente os expulsá-los, não é verdade? Aí no versículo 13 em diante, ele vai dar o arremate, né? Está na sua tela aí. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair.
Assim seja, qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas. Pois isso permaneça entre vocês e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. O que o apóstolo está tentando ensinar aqui é que se você alcançou maturidade, porque quando você é imaturo, ou quando você é fraco na fé, ou quando você não conhece a Bíblia, você fica ligado a alguns rudimentos. Então, você pode receber alguém, no seu contexto cristão, que está ligado a alguns rudimentos, algumas coisinhas tolas e sem importância, né? E aí, essa pessoa, às vezes, tem uma compreensão errada que ela precisa aprender a compreensão correta. Aqui está dizendo que nós não devemos fazer essas pessoas tropeçarem, que nós devemos tolerá-las, tolerar a limitação delas, mas ajudá-las a crescer. Então, ele usa o exemplo dos alimentos, que não é uma coisa tão forte para nós cristãos do século 21, mas que era forte nesta época aqui. Ele usa a questão dos alimentos para tentar ilustrar essa prática de ter tolerância para com os fracos na fé, agir com eles com sabedoria, ter a postura cristã amadurecida. Então, se você vê que aquilo vai escandalizar um fraco na fé, para que você vai escandalizar? Né? Esse é um dos pontos importantes com relação ao meu argumento para mim mesmo em relação ao álcool. Em relação ao álcool, um dos pontos sociológicos que eu uso como argumento para mim mesmo não consumir o álcool é que muitos dos meus irmãos em Cristo virão até mim esperando um exemplo de alguém que não toma álcool. E muitos desses irmãos são alguns dos quais tiveram famílias que foram destruídas pelo álcool ou que tiveram uma destruição pessoal realizada pelo álcool. E o álcool é um problema para esses irmãos. São chamados os alcoólatras. Estes que se convertem a Jesus como alcoólatras não querem dar o primeiro gole. E isso é até um lema do AA. Nunca dê o primeiro gole. Porque para estes irmãos, o primeiro gole vai fazer deles novamente escravos daquilo. Então, por amor a estes irmãos, eu devo dar o exemplo, não só por ser pastor, mas por ser cristão, de também não consumir o álcool. Este é um dos pontos. Eu tenho 5 ou 6 pontos de argumento de por que eu não consumo álcool. Este ponto coincide com o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Você tem uma pessoa que está em uma fraqueza e uma dificuldade, então eu preciso ser misericordioso e amoroso e preciso acolhê-lo na sua dificuldade e não vou expô-lo à sua dificuldade, e não vou fazê-lo tropeçar. Como eu disse, igreja não é tribunal. Igreja não é passarela de desfiles de vaidade espiritual. Olha, eu sou tão espiritual, mas tão espiritual, que eu posso fazer estas coisas e a minha consciência não me acusa. Já ouvi várias vezes isso. Nós não somos chamados a sermos espirituais para que a nossa consciência não nos acuse. Nós somos chamados a sermos espirituais para a edificação do corpo de Cristo e para que Deus receba a glória. Então, se isso não edifica o corpo de Cristo, por que eu vou ter esse tipo de comportamento? Ou por que eu vou fazer isso para o escândalo dos irmãos? O apóstolo Paulo está tentando realmente, olha, vocês que são cristãos entendam que vocês não vivem mais para si. Vocês não vivem mais para si, vocês têm contas a prestar a Deus, vocês vivem para Deus. E ao redor de vocês existe uma conexão espiritual de outros irmãos. E que esses outros irmãos esperam de nós um testemunho para se inspirarem, para caminharem juntos, uns aos outros. Uns aos outros, um encorajando o outro, um fazendo do outro
um fazendo do outro o alvo do seu amor prático, do testemunho. Então nós somos convidados a viver uma vida cristã que possa refletir a glória de Deus. E quando a sua vida reflete a glória de Deus? A sua vida reflete a glória de Deus quando você está disposto a edificar e não a destruir. Então de nada vale você ter uma vida espiritual e de nada vale você ter uma maturidade espiritual se você não é capaz de, para agregar os fracos na fé à sua vida e para ter tolerância para com eles, evitar de ser uma pedra de tropeço. O desejo de Deus é que você seja um edificador de vidas e não uma pedra de tropeço. Como eu falei aqui no exemplo que eu dei, as pessoas que estão chegando para a igreja agora, os novos na fé, ou mesmo aqueles que não têm fé, estes, por vezes, não estão no mesmo nível espiritual que quem já está há bastante tempo e mergulha na palavra todo dia para aprender. E muitas vezes você vai descobrir que rudimentos de legalismo não fazem parte da vida cristã. E você simplesmente diz, olha, realmente eu estava enganado e eu quero evoluir mais no meu relacionamento com Jesus. Mas você vai ter alguém próximo a você que acredita que os rudimentos de legalismo fazem parte da fé. E essa pessoa era uma pessoa mais desprovida de informação bíblica. Você não está aqui para destruir a vida dela ou para, nada. Você está aqui para edificá-la. Então não precisa se comportar com orgulho ou vaidade espiritual em nenhum momento. Não precisa se comportar como se fosse, olha, o apóstolo Paulo dá o exemplo do alimento aqui, eu já sou espiritual e já compreendo tanto a Escritura que o que eu como não me influencia espiritualmente. Porque sou servo de Jesus e eu compreendi claramente que as comidas que eu ingiro, elas são consagradas ao Senhor, porque eu oro e as consagro ao Senhor. Mas você vai ter um fraco na fé, que por vezes não tem aquela compreensão. Eu, por exemplo, gosto muito de um alimento que a minha mãe fazia, chamado de mussela. Lá na minha cidadezinha, próximo ao litoral baiano, chamava de mussela. Aqui em Belo Horizonte eles conhecem como chouriço, chouriço, mas eu conhecia como mussela. Minha mãe fazia uma mussela, colocava uma pimentinha malagueta baiana, a língua até cortava. Muitos cristãos, fracos na fé, acabam levando ao pé da letra e acabam entendendo erroneamente que comer mussela é pecar contra Deus. Você acha que eu, como um cristão, um pastor, alguém que já conhece a Escritura e que sabe que as coisas não são bem assim, você acha que eu vou comer mussela na frente desses irmãos? É claro que não. Porque eles vão escandalizar, porque eu vou ser pedra de tropeço para eles. Este é o ponto da maturidade cristã. É você tentar ajudar os irmãos a entenderem a Bíblia melhor e não precisar escandalizá-los, não precisar, de certa forma, dar para eles no momento errado. Porque existe um momento certo de entender algumas coisas. Você chega para uma criança que está tomando leite e bota um prato de feijoada na frente dela e exige que aquele bebê coma feijoada. Não é papel nosso como cristão fazer isso. A gente tem que ensinar aquele bebê a tomar o leite melhor. E depois do leite a gente tem que ensinar ele a comer a papinha. Depois da papinha, e a papinha é tão gostosa que às vezes alguns querem ficar na papinha. Aquele potinho, de vez em quando eu vou lá na farmácia e compro. Tem um potinho assim que os bebês comem, eu como até hoje. É uma delícia. Espiritualmente falando, muitos cristãos querem ficar nessa papinha pro resto da vida. E você vai conviver com pessoas assim. Mas o nosso papel não é forçar que eles comam feijoada. O nosso papel é ajudá-los a entender que a vida não é só papinha, que eles precisam evoluir. E precisam ir para a feijoada depois. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Que nós devemos edificar a igreja. Quando fala em edificar a igreja, é edificar o próprio irmão, o outro irmão que está conectado a mim. E esse é o meu papel, ser um edificador de vidas. Esse deve ser o seu papel, ser um edificador de vidas. E como edificador de vidas agora, nós vamos orar ao Senhor, gratos por essa instrução normativa do apóstolo Paulo, pedindo a Deus que sejamos edificadores de vidas.
pedindo a Deus que possamos edificar vidas, firmar vidas na palavra de Deus. E se essas vidas forem fracas na fé, que nós possamos ajudá-las a se fortalecer. E se nós formos os fracos, que nós possamos dar passos para amadurecer na presença de Deus. Dê um passo, se comprometa mais, se envolva mais, dê um passo a mais, não se contente a ficar na papinha. Ficar na papinha é para os fracos. E ainda que os fracos sejam tolerados, ser fraco não é o que Deus quer para você. Evolua, cresça, desenvolva, amadureça. E tenha um compromisso mais profundo e intenso com o Senhor e com sua palavra. Oremos. Pai, no nome de Jesus, te somos gratos, porque podemos desenvolver e amadurecer no Senhor. Abençoe cada um de nós agora, teus servos, que possamos desenvolver na tua presença, crescer com o Senhor e sermos fortes, maduros no Senhor. Se porventura no nosso meio há fracos, que nós possamos tolerar com sabedoria e podermos ajudá-los a ser fortes, a amadurecer, a crescer mais, e que possamos com sabedoria sermos edificadores de vida e não destruidores de vida, e não pedras de tropeço na vida de ninguém. Nos ajuda, Deus, a sermos assim como cristãos. Nos ajuda a edificarmos a tua igreja. Que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre nossas vidas. Amém e amém. Amém, meus queridos. Que Deus te abençoe. Te convido para estar conosco na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Todos os domingos às 18 horas nos reunimos aqui. Venha participar conosco, venha congregar conosco. Saia da sua casa, esteja congregando. Se você quiser cooperar financeiramente com a nossa igreja, na sua tela está aí a chave Pix, financeiro@igrejadocoração.com. Através dela você pode dar uma oferta para a igreja. Essa oferta vai ser usada para que a gente possa honrar os nossos compromissos, expandir o trabalho social da igreja, expandir o trabalho missionário da igreja. Abençoe. Quando você contribui, você está contribuindo para edificação. Então é o nosso chamado. Temos também outros momentos de reunião. Estudo bíblico toda quinta, estudo bíblico todo domingo às 9 da manhã. E nós temos o Refletir Online, que é a transmissão da pregação que nós fazemos no templo às 18 horas e 20 minutos, todo domingo, ao vivo para você. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus seja com você. Até o nosso próximo encontro.